vamos reconhecer que Jesus Cristo é a única base para a eternidade. Sem Jesus Cristo não tem vida. Sem Jesus Cristo nós não vamos herdar a vida eterna. No momento que o nosso coração reconhecer que nós somos pecadores, que nós precisamos de um Salvador, aí nós vamos estar preparados para o reino dos céus. Quando o teu coração estiver preparado para levar você à adoração do Filho de Deus até o fim, até o último momento, você está preparado. A salvação está no Filho de Deus. A salvação está em Jesus Cristo. A salvação está no seu Evangelho que Ele nos ensinou. Bem-aventurado vai ser o homem, vai ser a mulher, que tem um coração pronto para reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Não basta nós falarmos em nome de um Deus. Se esse Deus que nós falarmos em nome dele não for o Filho de Deus, nós podemos prosperar aqui na terra, podemos até ter conquista, ganhar muito dinheiro, mas salvação está fora do plano de quem não aceita e reconhece Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Só Jesus Cristo tem a vida eterna. Só Jesus Cristo é a salvação. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando um ser humano tem humildade de espírito, quando a pessoa passa a reconhecer, em primeiro lugar, que é dependente de um Deus. Se nós não tivermos humildade de espírito para reconhecer que nós dependemos de um Salvador, nós vamos perder nossa salvação. Não basta a gente dizer assim: eu vou na igreja hoje porque eu quero resolver um problema no meu casamento. Isso são coisas superficiais, são coisas terrenas. Resolver o problema num casamento, o marido senta com a esposa e se os dois tiverem um bom entendimento, eles vão chegar a um acordo, sim ou não? Alcançar bens financeiros, se a pessoa se preparar e todo dia for para a luta, ela alcança bens financeiros. Nós não podemos ter um coração voltado simplesmente para as coisas terrenas, porque o reino de Deus, igreja, nele nós não vamos entrar com bens materiais. Nós não vamos entrar no reino de Deus com casa, com carro, com apartamento, com o que nós conquistamos aqui. E quem não tem humildade no seu coração para reconhecer que Jesus Cristo é o único caminho para a vida eterna, vai ficar do lado de fora, vai ficar chorando e se lamentando pelos bens que deixou para trás, porque tudo que é terreno vai ficar aqui na terra. Nós não vamos levar nada. Eu não estou dizendo aqui que você não seja próspero dentro da igreja, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, igreja, que não pode ser a primeira base para mim vir para a igreja a necessidade de eu adquirir um bem. Infelizmente, as igrejas ensinam esse evangelho de que a pessoa vai chegar dentro da igreja e ela vai mudar de vida, ela vai enriquecer. Os profetas da mentira, do engano, eles têm atraído muita gente com o discurso de que a pessoa está lá no mundo passando por problema, desempregado, cheio de luta na vida, e a pessoa vai correr para dentro da igreja e portas vão se abrir e a pessoa vai prosperar e vai enriquecer. Jesus Cristo não morreu para me dar ouro nem prata. Jesus Cristo não morreu para mim dar casa nem apartamento. Jesus Cristo não morreu para mim ter carro de luxo. Jesus Cristo morreu para que eu tenha vida eterna. O Senhor Jesus Cristo, Ele deu a vida para que eu tenha vida eterna, para que eu alcance o reino de Deus. Jesus Cristo não fez promessa para as pessoas conquistarem bens, para as pessoas serem cheias de dinheiro, para elas prosperarem. Do contrário, o Senhor Jesus Cristo diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesma, tome a sua cruz e siga-me. Jesus Cristo não veio pregando o evangelho da prosperidade que nós temos hoje na terra. O evangelho do Senhor Jesus foi o evangelho do arrependimento. Foi o evangelho que nós devemos reconhecer os nossos pecados e se arrepender. O evangelho do Senhor Jesus é o evangelho
que o ser humano deve olhar para os seus pecados e dizer: eu não quero mais isso na minha vida. Para que eu herde o reino de Deus, eu tenho que, no mínimo, abandonar os meus pecados, abandonar a minha vontade, o meu querer. Mas é claro que para isto acontecer, tem que haver um coração humilde, que reconheça que Jesus é o Senhor da sua vida. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Do que nos adianta ter um monte de riqueza e um coração cheio de mágoa, cheio de ódio? Do que adianta eu ter um monte de ouro e de prata e o meu coração não perdoar e não haver arrependimento? Do que me adianta alcançar bens materiais e perder o direito da vida eterna? Bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são aqueles que têm mansidão de espírito, bem-aventurados são aqueles que reconhecem que são dependentes da salvação eterna e que a salvação está no Senhor Jesus. Bem-aventurados, igreja, são aqueles que conseguem perdoar. Abençoado vai ser aquele coração que libera perdão. Abençoado vai ser aquele homem que se arrepende, aquela mulher que se arrepende, que reconhece que é pecador e precisa de misericórdia. Abençoado vai ser aquele homem, aquela mulher que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que se curva diante dele. Honrado e abençoado vai ser aquele homem, aquela mulher que não precisa dizer: eu já tenho Deus no meu coração e não preciso estar dentro de uma igreja. Tu quer ver quando nós temos um coração humilde? Quando nós reconhecemos que na casa de Deus é o lugar que nós aprendemos a respeito de vida eterna. Eu digo para vocês que estão aqui hoje, a igreja, ela tem todos os seus defeitos. É uma instituição que tem defeito, o quanto qualquer instituição, porque ela é feita por homens, é feita por seres humanos. Mas nós jamais podemos negar que a igreja ainda é a casa do Senhor Jesus Cristo. Amém, pessoal? Pastores vão errar, pastores vão decepcionar pessoas, membros que estão do nosso lado vão decepcionar pessoas, porque nós somos humanos. Ser humano, ele tem o direito de errar e acertar. Agora, esse Deus não erra. A igreja pode ter todos os defeitos que todo mundo aponta. Cada ser humano que está aí fora está pronto para dizer: o pastor está errado, a igreja está no erro. Mas nós não podemos esquecer que a igreja ainda é a casa de Deus, mesmo que ela tenha seus defeitos. Ainda é o lugar que gera filhos de Deus. A igreja ainda é o lugar que nós podemos ouvir uma palavra que nos leva à vida eterna. Então, vamos entender como cristãos, quando nós viermos à casa do Senhor Jesus Cristo, venha com um propósito de vida eterna, porque bens desse mundo, é o que eu já falei com vocês, nós trabalhamos e conquistamos. Quando eu quero alcançar mais um bem na minha vida, eu me preocupo em investir no meu projeto financeiro e pessoal. Aí aquele projeto vai crescer e vai me dar estrutura. Jesus Cristo é proteção, é livramento, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Em Jesus Cristo está o caminho para aqueles que desejam vida eterna. Todo objetivo neste lugar é levar as pessoas ao entendimento de que Jesus Cristo é o único caminho para a eternidade.
porque o meu objetivo é alcançar o reino de Deus. No domingo eu não venho aqui com outro propósito, com outra finalidade, senão levar o entendimento de que Jesus é o único caminho que nós precisamos para a vida eterna. Eu sei, pessoal, que esse evangelho, ele não agrada muita gente. Eu sei que as pessoas, na maioria das vezes, estão entrando dentro de uma igreja em busca de resolver o seu problema, ou encontrar uma condição de pagar a sua conta que a pessoa não pôde pagar com o salário dela. É o que mais tem, são pessoas que entram dentro das igrejas nesse momento, que estão preocupadas em amanhã conquistar valores para pagar o seu cartão de crédito que usaram no carnaval. O que mais tem são pessoas nesse momento dentro da igreja que, ao invés de reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, estão preocupados em amanhã prosperar para pagar a conta que fizeram no carnaval. E se Deus não fizer, ainda fica chateado. Mas não seria o momento da gente se arrepender, da gente buscar perdão e misericórdia por reconhecermos que somos pecador? E se usamos o cartão, usamos de maneira errada? Será que nós não temos que entender que só o nosso coração puro, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, que Ele é a nossa salvação, nós vamos estar nos preparando para uma vida eterna?